Som. 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 Boa noite, graça e paz de Jesus. Você que está aqui no prédio, na Sinimbu, bom ver cada rostinho atrás dessa máscara. Quero interagir com o pessoal que está em casa agora, para que eles também se sintam parte disso que nós estamos fazendo. Então, se você está participando desse culto ao Senhor conosco, por favor, coloque aqui uma saudação, mas eu quero encorajar você a deixar aqui um pedido de oração. Aproveite essa oportunidade, nós estamos reunidos como Igreja de Jesus e eu realmente acredito naquilo que nós fazemos juntos no nome do Senhor. Nós vamos orar. Então coloque aqui um pedido de oração, alguma preocupação, o nome de alguém por quem você gostaria que nós intercedêssemos. Quem que já está com a gente aqui? A Catarina Santos, boa noite. O Jonas, a Ana, o Lulu e o Davi escreveram boa noite. Jesus abençoe vocês, amém. A Karine, boa noite também para a Karine. Ismael, Andreassa, boa noite. Boa noite, Liz e Paulinho e a pequena Betina. A irmã Suzana também escreveu aqui boa noite. A irmã Sandra, graça e paz. A Daiane Castilhos, boa noite. Pastor Valmor, meu pai, minha mãe Serlei, boa noite, glória a Deus. A Jane, boa noite. A Mel, graça e paz. A Mel e o William. Charlene também, desejando uma boa noite. Gente, não perca a oportunidade de compartilhar um pedido de oração, colocar o nome de alguém aqui para a gente orar. O irmão Jesus Andrade também desejando boa noite. A Carlinha, que deve estar por aqui, eu tinha visto ela. Também ali, então a Carlinha está desejando. Você que está aqui também pode interagir com quem está em casa. Pode entrar aí na página do Facebook da igreja e dar uma saudação lá para os seus irmãos. Pode aproveitar e compartilhar também. Seria muito legal se você fizesse isso. Entra aí no Facebook, na página da igreja, já que você está aqui, você compartilha no seu feed esta celebração e aí a gente leva essa mensagem muito mais longe em nome de Jesus. A Oxana, boa noite. Estamos aqui, Sharon, Diego e Ana, boa noite. Boa noite, Gil. Gil não, é Gui e Kel, né? Daí eu misturei, saiu Gil. Erli Amaral, boa noite. Anívia, boa noite, irmãos, graça e paz de Jesus. Pedidos de oração pela saúde. Vamos orar por você sim, Nívia, em nome de Jesus. O meu pai está pedindo oração pela minha mãe, que tem tido algumas quedas bem recorrentes. Numa delas bateu forte a cabeça. Vamos orar pela minha mamãezinha, Serlei. Marisa, boa noite, queridos. Meu pedido é que Jesus fale aos nossos corações essa noite. Amém, Marisa. Pastor Josiel, que Jesus fale ao nosso coração. A Lucélia desejando boa noite. A Jane desejando boa noite. Nívia e Davizinho, glórias ao Pai. Amém. A irmã Iraci escreveu. Boa noite aos queridos irmãos, que a graça do Senhor seja nosso alimento nessa noite. O Cristiano, ou a Lu, ou o Lorenzo, ou os três escreveram boa noite. Marlene, peço oração pelo meu sobrinho Gabriel. Vamos orar em nome de Jesus. Fátima Nunes, boa noite, a paz do Senhor a todos. Michele, boa noite, Michele, Felipe e Megan, a pequena Megan. A Fernanda, boa noite. Fernanda e Maurício. A Camila que está aqui também desejando uma boa noite. A Alessandra, a Damaris. Tati Lopes, boa noite, graça e paz do Senhor. Na verdade, a Tati, o Dalmiro e o pequeno Pietro, né? Como é bom saber que a família está reunida, né? Papai, mamãe, crianças, desde cedo cultuando a Deus. Tenho boas lembranças. Quando eu era criança, não lembranças de assistir culto online, porque não tinha internet, não tinha computador, não tinha essas coisas, mas de cultuar a Deus em família. Aline, boa noite. Jesus abençoe, saudade de todos. Joana e Anas. Muito bem, vamos parar por aqui as leituras.
E vamos orar então, colocar diante de Deus o nosso desejo de cultuarmos Ele, de adorarmos Ele, o nosso desejo de que Ele fale aos nossos corações. Vamos nos colocar em pé e vamos consagrar a Deus esse tempo, orar pelos nossos irmãos. Nosso Pai amado, nós nos reunimos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos colocar a vida de alguns irmãos e irmãs nas tuas mãos, interceder pela saúde, pelo cuidado, pela provisão. Eu lembro da minha mãe agora, que tem caído, tem tido essas quedas. Firma, Senhor, suas pernas, firma seus joelhos, seus pés, dá equilíbrio para ela, recupera ela em nome de Jesus. Pedimos oração pela saúde da Nina, meu Deus. Pedimos que Tu atendas essa oração, tocando lá em cada célula do seu corpo, naquilo que não está de acordo como deveria ser, que o Senhor resolva, que o Senhor decrete uma palavra de cura, em nome do Senhor Jesus. Intercedemos, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que têm dúvidas profundas, que têm inquietações. Meu Deus, lembramos aqui de pedir pelo Gabriel também. Nós não temos para onde correr, meu Pai, nós só temos a Ti. Então nós nos colocamos diante do Senhor, nós aqui reunidos neste lugar, reunidos também pela fé com estes irmãos e irmãs que estão online aqui conosco. Só Tu, através do Teu Santo Espírito, pode nos unir, pode nos aprofundar o senso de pertencimento ao Teu corpo, à Tua família. Agora recebe toda a honra e toda a glória da qual o Senhor é digno. Vem manifestar a Tua presença de amor aqui. Torna relevante com a Tua presença o que nós estamos fazendo. Nos dirige, Senhor, de acordo com a Tua vontade, para que cheguemos de forma agradável pelo novo e vivo caminho, por Jesus Cristo diante do Pai, no poder do Espírito Santo. E fala aos nossos corações. Que essa noite pessoas sejam salvas, pessoas sejam curadas do corpo, da alma e do espírito. Que essa noite o Senhor surpreenda pessoas. Que essa noite Tu te reveles de uma forma muito surpreendente. Nós pedimos isso crendo no Teu interesse, no Teu amor, no Teu cuidado, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar. Amém. Boa noite para você que está aqui em casa. Bem-vindo. Vamos cantar juntos, vamos através do nosso coração, realidade, também expressar o coração, Senhor, os nossos sentimentos. Amém.
Tu és o Deus que salva. O louvor ao te olharmos nos fortalece a prosseguir. Em tua presença, os nossos medos lavados são. Ao te olharmos, Senhor, ao te olharmos, nos fortalece a prosseguir. Sim, em tua presença, os nossos medos lavados são. Amém. E na sua presença, Senhor, nossos medos sejam retirados, sejam lavados, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nunca entenderemos, Senhor, tamanho amor, Pai, por nós. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim e por você. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, Ele tem por nós, sim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Vamos juntos. Tu mudaste meu interior e agora eu quero para transmitir esse amor que vem de ti. Amém. Que assim seja. Você pode se assentar. Todo domingo é um domingo especial, mas cada domingo especial tem algo em especial. E hoje, nosso momento especial é que nós estamos recebendo finalmente o Sadá e a Élida, que o Senhor está trazendo para Caxias do Sul. Nós já estamos orando, a gente tem alimentado a igreja com informações, né? A gente, inclusive, desde que eles saíram de Brasília, na quinta-feira a gente foi colocando fotos, ó, já estão vindo, vamos orar, vamos trazê-los em oração. O Sadá é um senegalês que foi
atingido pelo amor de Cristo. A Hélida, uma missionária que atingiu muitas pessoas com o amor de Cristo também por onde ela passou. E eles casaram e agora então está no coração deles esse trabalho com imigrantes, com refugiados da África. Tem muita gente fora da África, inclusive muita gente fora da África que mora aqui na Serra Gaúcha. E nos planos de missões de Deus, da missão de Deus, estava trazer o Sadá e a Hélida para cá. Então eles estão vindo, já estão morando em Caxias do Sul desde ontem. E hoje é o primeiro culto deles, não aqui na comunhão, porque eles já vieram meses atrás, quando eles estavam espiando a terra, sondando a terra, tentando entender de Deus, né, o processo. Mas agora isso já está consolidado em nome de Jesus. Então eu quero chamar primeiro a Nina, que é a nossa líder de missões aqui da igreja. Então a Nina, está ali o microfone, Nina, pode pegar tu mesmo ali no canto. A gente tá evitando até de um entregar microfone para o outro, né? A gente já passou álcool no microfone. E para não ter muita gente, primeiro fala a Nina aqui, falando um pouco aí sobre essa preparação. Eu sei que a Nina tem uma palavra de agradecimento, porque a igreja se mobilizou para receber o Sadá e a Hélida. Conta para nós como é que foi esse processo, Nina, pelo que a gente tem que louvar a Deus e orar ainda. Foi muito lindo, é muito lindo ver como a nossa igreja é uma igreja que ama. Muitas pessoas se mobilizaram, né? Até algumas pessoas se mobilizaram, precisa disso, e já tinha sido suprida a necessidade. E nós louvamos a Deus porque eles estão com uma casa, com tudo que eles precisam para estarem bem inseridos, vamos dizer assim. Então, claro, faltam algumas coisas, mas assim, o básico, o principal, tipo geladeira, não tem como morar sem geladeira, até máquina de lavar roupa, né? Então, tudo nós conseguimos, graças a Deus. E nós vimos as pessoas se mobilizando em oração, né, também. E até mesmo, ontem foi bem emocionante de ver. E eu fui mandando áudio para eles também. A gente está aqui se organizando. Estava uma muvuca na casa deles, porque instalando o fogão, instalando o gás, instalando a máquina de lavar roupa, pessoas ajudando nisso. Então, é realmente a igreja pegando junto e fazendo missões junto. Isso é bênção, né? E que a gente continue, então, empenhado nisso, orando pela vida deles, porque agora é um novo desafio para entrar mesmo, se inserir no meio dos africanos, né? E poderem estar falando de Jesus, e nós como igreja também, juntos nisso. Amém, obrigado, Nina. Então, Sadá, Hélida, por favor, venham aqui. Tem outro microfone aqui para vocês. Então a gente tem falado muito sobre o Sadá e a Hélida, e agora você vai poder conhecer parte do rosto deles, né? Vai poder conhecer a linha dos olhos, a testa, né? Mas o olhar, né? Que bom que a gente pode receber aqui vocês, Sadá e Hélida. É uma alegria. A gente, digamos assim, a vinda de vocês, fica segurando alguns segundinhos o botão ali, e daí ele vai ficar a luz verde. Para nós foi uma gravidez, né? Cada fase, né? A gente foi vendo a gestação passar, o sonho crescendo, e ver vocês aqui, receber vocês aqui, enche o nosso coração de alegria. Então, por favor, falem à igreja o que está no coração de vocês. Primeiro, obrigada, né, pelo imenso carinho demonstrado desde o primeiro dia que a gente esteve aqui. A gente entende, obviamente, como uma resposta dos céus. Então, às vezes a gente pode parecer que está passando despercebido na vida de alguém, mas a gente está sendo resposta de Deus. E o pastor Davi e a igreja, e a Carol, a Nina, né, diretamente com a gente, foi resposta de Deus em todos os detalhes. Então, a gente viu o cuidado do Senhor durante esse processo. Mesmo que a gente tenha vindo aqui em fevereiro, o Senhor nos permitiu, né, a todos, de dar essa parada forçada, mas era tempo para Ele preparar as coisas dele. Então, a gente agradece imensamente aos irmãos por fazerem parte desse processo, daquilo que o Senhor tem na nossa vida, mas a gente também deseja contribuir com a igreja, porque é reino. Então, a gente quer crescer junto com os irmãos e alcançar aqueles que são os diferentes aqui da região, que são os estrangeiros.
Então, nós contamos com a igreja para que nós possamos avançar juntos em prol do reino de Deus. Eu vou falar com francês, porque meu português é um pouco fraco. Ela tudo dit. Ela disse tudo, Tout ce que je peux ajouter est e que tudo que eu posso juntar é que l'œuvre du Seigneur a obra do Senhor est premièrement faite par le Seigneur. é primeiramente feita pelo Senhor. Et il nous fait le privilège de partager E Ele nos dá o privilégio de compartilhar l'avancement de son royaume. o avanço do seu reino. Et aujourd'hui, nous sommes là, E hoje nós estamos aqui, premièrement pour la gloire de primeiramente Dieu. para a glória de Deus. Et deuxièmement, E segundo, pour entretenir para entreter et e encourager encorajar la foi a fé des frères et sœurs. de irmãos e irmãs. Et la grande E priorité a grande prioridade est de gagner des é âmes. ganhar almas. Nous avons une cible en Nós particulier, temos uma meta, le peuple africain que é qui est o là. povo africano que está aqui. Néanmoins, nous parlerons à Mas, toute âme claro que nós falaremos a todas as almas qui sera que disposée à estarão recevoir l'évangile. disponíveis a receber o Evangelho. Et nous allons travailler avec toute E nós personne trabalharemos com todas as pessoas qui a le désir que têm o desejo de de contribuer contribuir dans ce ministère. neste ministério. Que Dieu vous Que bénisse. Deus os abençoe. Merci, pasteur. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Obrigado, Sadá, Hélida. Pode colocar o microfone aqui? Tá bom, obrigado. Grande alegria, né? Sadá, Hélida, desculpa, pode ficar aqui, ainda em cima, nós vamos orar por vocês agora. Vamos nos colocar em pé e vamos receber no Senhor a vinda do Sadá e da Hélida como algo que realmente vem do Senhor, né? Esse presente para nós, para nossa igreja, para nossa região, para nossas vidas. E vamos pedir para Deus que nos use também. Que nessa oração você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Como tu queres me usar em meio a pessoas que estão tão longe da sua terra natal? Como tu podes amar essas pessoas através da minha vida? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agora intercedemos pela vida do Sadá e da Hélida. Pedimos que aquilo que o Senhor os chamou para fazer, eles sintam toda a capacidade que tu tens dado a eles. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide agora do coração deles, da saudade das pessoas que eles amam e agora estão em outros lugares. Que o Senhor conceda todos os recursos materiais, financeiros, recursos humanos, recursos espirituais, recursos emocionais, recursos ministeriais. Que o Senhor seja abundante na tua obra através da vida deles. Obrigado, Senhor, que como igreja tu estás nos dando esse privilégio de mandar estes enviados do Senhor, estas pessoas tão especiais que um dia o Senhor criou, um dia o Senhor salvou e agora o Senhor enviou para cá, para a Serra Gaúcha, Senhor. Que muitas pessoas venham conhecer Jesus, venham amar Jesus através da vida, através do ministério do Sadá e da Hélida. Como a igreja nos dá sabedoria, nos dá os recursos, treina as nossas mãos, Senhor, nesta batalha contra as trevas que tentam se apropriar das preciosas vidas, das preciosas almas. Mas nos usa como igreja, Senhor. Queremos amar cada vez mais, amar cada vez melhor. Então, Senhor, eis aqui as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bênçãos. Obrigado, Sadá e Hélida. Podem se assentar. Então, Paulinha, eu vou dar uma outra perspectiva para quem está em casa também. Tu me faz um sinalzinho, amor, quando estiver ok. Então a gente faz uma videochamada aqui, daí ela consegue colocar a câmera do meu celular na transmissão para quem está em casa também ter um pouco da perspectiva. Só deixa eu tentar conseguir ter um contato visual lá com o pessoal da... Como é que está aí em cima? Tudo ok? Então tá. Então, você que está aí na sua casa, eu espero que você esteja vibrando também, como a gente está vibrando, pela chegada do Sadá e da Hélida. E a gente quer que você se sinta parte disso, que você se sinta privilegiado, porque Deus está enviando recursos humanos para que a gente possa juntos proclamar o amor dele. E que cada pessoa, desde aqueles que têm raízes aqui nessa região, até pessoas que chegaram há pouco tempo aqui nessa cidade, ao ter o contato com cada um de nós, sejam muito impactados. Quero mostrar para você como está em casa, a nossa reunião aqui.
né, e dizer para você que nós procuramos ter todas as medidas de cuidado e segurança, até para você que está aqui saber. Cada cadeira que está aqui, elas foram pulverizadas com álcool spray, né? Tem spray, tem álcool em gel espalhado em vários lugares aqui. Eu que estou falando aqui nesse momento, eu estou sem máscara, mas distante das outras pessoas, todo mundo com a sua máscara. Isso é uma medida de segurança, isso é uma medida de cuidado, isso também é uma medida de amor uns pelos outros. E que você se sinta parte, mesmo participando em casa. Mas eu quero convidar você a considerar a possibilidade de participar das celebrações presenciais, se inscrevendo através do link que a gente coloca durante a semana. É isso aí, vamos continuar celebrando. Tudo bem, Paulinha? Pode me encerrar aqui, que nós vamos então, nesse momento, cultuar a Deus, continuar cultuando a Deus com uma canção e também tendo a oportunidade de exercer a nossa fidelidade, a nossa generosidade através da consagração de dízimos e ofertas. Só procurando ter todo o cuidado para não ter aglomeração aqui. Vem um de cada vez, coloca ali, vamos nos colocar em pé. Se você está em casa, eu acredito que deve estar aparecendo para você aí as nossas contas no Santander e no Bradesco, para que você também possa participar disso. Então, louvamos ao Senhor dessa maneira. Senhor é nossa rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus, o meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é minha rocha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus é uma rocha, o meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou te amo, ó Senhor, minha força, meu farol. Eu te amo, ó Senhor, minha força, meu
farol. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo. Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha. Cante pra Ele. Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo e com Ele estou seguro. É verdade. Com Ele estamos seguros. Você pode se assentar. Em nome de Jesus, que essa palavra que eu vou compartilhar aqui fale tanto ao seu coração como fala ao meu coração. Palavra viva do nosso Deus. Nós desejamos uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida funcional. Às vezes as pessoas elas querem uma vida perfeita e se frustram por não ter uma vida perfeita. Eu acredito que a vida perfeita é a vida de Cristo. E a vida de Cristo em nós é a nossa vida perfeita. Jesus sendo nossa vida, a nossa vida é perfeita em Cristo. Agora, a vida como nós vivemos no nosso dia a dia, ela precisa ser funcional. Ela precisa funcionar, ela precisa acontecer. Ela não pode ficar travada, engessada. E nós vamos ver hoje um relato bem impressionante sobre alguém que teve tudo para ter uma vida travada, uma vida não funcional, uma vida problemática por muitas coisas que aconteceram com ele, José. Nós vamos ver o relato bíblico lá em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, nós vamos ler os versículos 50, 51 e 52. Tão poucos versículos, mas com informações tão impressionantes como a gente vai ver hoje. Então, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro filho, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aqui nós vemos 2 etapas muito bem definidas na vida de José. A primeira é o nascimento do seu filho Manassés, que é a bênção da superação. Quando esse filho nasceu, Moisés quis se lembrar do que Deus estava fazendo na sua vida e coloca esse nome ao filho, Manassés, que significa esquecimento daquelas coisas que não deveriam mais fazer parte da minha vida. Esquecimento, deixar para trás, poder seguir em frente e não mais ficar aprisionado com as amarras da amargura, da dor, do sofrimento do passado. Sabe quem que esquece, decidindo esquecer? Deus. Deus, ele toma uma decisão muito importante que tem a ver com não lembrar mais. Olha só o que está escrito lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Isso é Deus que está dizendo. Por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Há uma característica em Deus que é fundamental para que Ele possa decidir não lembrar mais das nossas afrontas contra Ele e seguir desejando ter um relacionamento com a gente. Ele sabe quem Ele é e Ele ama a si mesmo. Ele tem amor próprio. Ficar alimentando lembranças ruins, inclusive aquilo que de ruim fizeram contra nós,
é algo que realmente atenta contra si mesmo. Tem uma frase que é atribuída a Shakespeare, embora tenha outras possibilidades de autoria, que diz o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Enquanto se está aprisionado por lembranças mal resolvidas, por histórias não concluídas, por capítulos em aberto que geraram ressentimento e ficar afundando nesse ciclo de ressentimento. Não faz mal para as pessoas ao nosso redor tanto quanto faz mal para nós mesmos. Quem morre aos poucos é justamente quem vive uma vida presa às dores do passado, quem ainda não recebeu o Manassés de Deus, que é poder esquecer, que é poder deixar para trás, para então seguir em frente. Realmente, existem acontecimentos tão terríveis, tão traumáticos, que podem marcar uma vida por longos anos. Eu já passei por traumas muito grandes, que ao olhar para trás, eu só consigo entender a graça de Cristo e me trazer para onde estou hoje. A cura, a paz que eu posso desfrutar quando eu vejo às vezes tantas pessoas que passam pelas mesmas coisas ou coisas parecidas pelos quais eu passei e que não conseguiram dar a volta. Mas eu tenho plena fé, plena certeza e agradeço a Deus, glorifico ao Senhor pelo Manassés de Deus que vem em minha vida e que eu pude superar com a ajuda de Deus. Estes acontecimentos traumáticos, dolorosos, que nos machucam tanto, nós não podemos simplesmente negá-los e dizer que não aconteceram. Mas eles não podem determinar a nossa vida hoje. Eles não podem ser donos da nossa vida hoje. Eles não podem decidir o que nós vivemos, o que nós não vivemos, com quem nós falamos, com quem nós não falamos. E muitas vezes nós tentamos seguir em frente, simplesmente negando a dor, ou deixando o tempo passar, ou sendo ajudado por vários meios, né? Eu até escrevi que o tempo pode atenuar, a psicologia pode ajudar, mas somente Deus pode realmente nos fazer superar definitivamente as bagagens pesadas do nosso passado. José precisou superar duas áreas difíceis do seu passado. Duas áreas que ainda hoje lhe traziam dores, se não fosse Deus lhe trazer um Manassés, se não fosse Deus. E quando eu digo lhe trazer um Manassés, não é que Deus com o filho trouxe para José esse esquecimento. José deu o nome desse filho como um marco do que Deus já havia feito. Então Deus já havia dado esse Manassés antes de Manassés nascer. Deus cuidou de uma forma tão surpreendente de José que ele pôde dizer: Deus me fez esquecer. E esquecer não é sinônimo de não lembrar, no sentido de apagar da memória. Mas é aquele esquecimento no sentido de que, mesmo que eu reconheça que aquilo está na minha história, aquilo não me fere mais, aquilo não me domina mais, aquilo não me influencia mais. E a primeira coisa a ser superada foi o sofrimento. O sofrimento. Deus me fez esquecer todo o meu trabalho. Essa palavra que foi traduzida por trabalho, ela tem lá no seu original hebraico a ideia de muito esforço, de muita dificuldade. Sabe quando alguém olha para a história de vida de alguém e diz o seguinte: essa pessoa passou muito trabalho. Já falou essa expressão? Já ouviu essa expressão? Nossa, como passa trabalho essa pessoa. Esse trabalho que José está falando é esse tipo de trabalho. Tanto é que a versão da Bíblia, a NVI, já traduz direto por sofrimento. Deus me fez esquecer todo o sofrimento. José entendia de sofrimento. O seu contexto familiar não era um contexto propício para ele compartilhar os sonhos de Deus para ele. Ele sofreu inveja.
por parte dos seus irmãos, ele foi cada vez mais odiado pelos seus irmãos. Ele foi incompreendido pelo seu pai num momento muito decisivo da sua vida. Ele foi traído pela família, ele foi levado para o cativeiro. Do cativeiro, ele foi para outro cativeiro, maior ainda porque ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Então não bastasse essas dores ainda tinha muito sofrimento esperando por José, como o sofrimento da injustiça. Porque lá no Egito, na casa do homem que passou a ser seu dono, ele foi acusado injustamente de abuso sexual contra a mulher daquele homem, sendo que era aquela mulher que o assediava. E por negar a esta mulher a possibilidade do adultério, por negar a imoralidade a essa mulher, que literalmente tenta agarrar ele, ele sai fugindo, aquela mulher acusa ele de assédio sexual e José é injustamente preso e vai passar muito tempo sem cometer crime nenhum, com muitos criminosos na cadeia. Depois ainda veio o sofrimento da ingratidão, porque lá na prisão ele ajudou pessoas. Inclusive ele pediu para pessoas que ele estava ajudando, lembre de mim quando você sair. Mas em especial alguém que saiu, o copeiro do faraó, demonstrou toda a ingratidão ao simplesmente deixar José para trás, e José vai ficar muito mais tempo ainda lá na prisão. Todas essas dores, traição, inveja, ódio, injustiça, esquecimento, indiferença que ele recebeu, todas essas dores José carregava com ele. É coisa muito grande para você simplesmente apertar um botão e tchum, sumiu. Agora eu estou bem, eu acordei hoje, eu vou no meu milagre da manhã, tudo vai ficar resolvido, vou viver um dia diferente e pronto. Quem dera fosse simples assim. José precisou literalmente da ajuda de Deus. E ele sabe que só Deus poderia ter feito isso. Por isso ele diz, Deus me fez esquecer. Ah, se não fosse o Senhor. Mas até que isso acontecesse, lá estavam esses sofrimentos, martelando na mente, pesando no coração de José. Mas sabe, não era só o sofrimento que precisava ser esquecido. Não foi só o sofrimento que Deus ajudou José a superar. Isso também envolveu superar os bons tempos que passaram. Às vezes são as boas lembranças que nos aprisionam. José nos disse, né? Deus me fez esquecer toda a casa do meu pai. Mesmo com todo o sofrimento imposto por seus familiares, certamente José também tinha coisas boas para recordar. A Bíblia diz que o seu pai tinha um carinho muito especial por ele. E se você teve bons momentos na infância com seu pai, provavelmente isso ainda está muito vivo na sua memória. Bem, José, apesar de em algum momento, lá ainda na sua adolescência, ter sido vendido por seus irmãos, ele tinha aproximadamente 17 anos. Com 17 anos você tem um certo discernimento. Você já viveu uma certa vida, a ponto de quando eu e você tínhamos 17 anos, a gente achava que era adulto, né? A gente achava que era alguém. Mas a Bíblia nos conta também que o pai de José tinha muito amor pela mãe de José. E como o amor do papai e da mamãe, um pelo outro, impactam positivamente a vida dos filhos, né? Assim como quando o pai e a mãe não são amorosos uns com os outros, quando eles não nutrem o relacionamento um com o outro, como isso impacta negativamente a vida dos filhos que ficam sem o referencial depois quando constitui a sua própria família, mas mesmo para todo tipo de relacionamento que vão ter depois. Então, eu fico pensando nos momentos que José lembrava do papai e da mamãe sorrindo um para o outro, felizes um com o outro, aqueles momentos também em família agradável que eles devem ter vivido, os presentes que José recebeu, né? A Bíblia fala sobre uma túnica que ele ganhou,
Então você fica lembrando de coisas boas. Eu lembro até hoje daquele dia que eu ganhei aquela túnica. Eu lembro o pai e a mãe sorrindo. Eu me lembro como meu pai tinha um carinho especial por mim, porque José já era filho da velhice de Jacó. Então, provavelmente, Jacó tratava ele como um pai trata os netos, o filho dos filhos. Então tinha muita coisa boa para lembrar, e José faz uma separação. Deus me ajudou a esquecer o meu sofrimento, mas também as coisas boas que ficavam pesando no meu coração por eu não poder viver mais aquilo. Tem muita gente que é aprisionada pelas boas recordações do passado. Você já ouviu a expressão? Aquela pessoa vive no passado. Muitas pessoas perderam a capacidade de viver no presente e ser feliz hoje, porque se apegaram a um tempo bom. Isso não é incomum com pessoas que perderam a esposa, perderam o marido, perderam filhos, perderam pessoas que amavam, perderam bons empregos, tiveram que, por questão de trabalho, sair da cidade em que viviam e que gostavam tanto. Parece que elas não se dão mais o direito de serem felizes hoje, porque bom é quando eu tinha minha esposa viva, bom é quando eu tinha meu marido vivo, bom é quando eu ainda tinha meus filhos, bom é quando eu morava naquela cidade. E eu entendo que estas coisas causaram dores, mas elas não podem impedir hoje alguém de viver as misericórdias de Deus que foram renovadas para esse dia. Não deveriam impedir as pessoas de olhar e se fascinar com o sol, com a paisagem, com toda a criação de Deus, os novos relacionamentos, as possibilidades, os amigos, aquilo que ainda permanece. Se nós estamos aprisionados com o sofrimento e com as boas coisas que aconteceram na nossa vida, nós precisamos do Manassés Deus. E uma dica para, às vezes, talvez num ato falho, as pessoas que vivem mais no passado que no presente digam muito, porque no meu tempo. Você já falou essa expressão aí? Porque no meu tempo. Como assim seu tempo? Seu tempo é agora. O que passou já não é mais o seu tempo, e o que vai chegar ainda não é o seu tempo. Seu tempo é agora. Esse é o seu tempo. Desfrute da vida hoje. E talvez seja tão difícil para você quanto foi para José, a ponto de precisar de Deus fazendo isso. Deus me faz esquecer. Acontece que depois de muito sofrimento, houve uma oportunidade para José. Pela mão de Deus, ele saiu da prisão e se tornou, veja só, o segundo homem mais importante do Egito. Agora imagina se quando José é libertado da prisão, é levado à presença de Faraó, ajuda a resolver um problema de Faraó na questão dos sonhos. E daí Faraó diz, então agora tu vai trabalhar comigo, tu vai ser o segundo homem mais importante do Egito, que significava ser o segundo homem mais importante do mundo naquela época. Mas imagina se José ainda tivesse preso aos bons tempos do passado. Não, eu preciso voltar. Eu preciso lá reviver aquilo que eu já vivi no passado. Desculpa, Faraó, eu sei que a oportunidade é legal, mas eu não quero, eu quero reviver aquilo que eu já vivi. E eu já vi pessoas perderem oportunidades hoje, porque tiveram que voltar para algum lugar, tiveram que voltar para alguma pessoa, tiveram que voltar para alguma situação, porque isso ainda escravizava. Só que se José tivesse voltado, duas coisas teriam acontecido. Ele teria perdido a grande oportunidade da vida dele, e o hoje nunca é um ponto final. Porque depois José ainda vai se reunir com sua família. Mas há um tempo, há um jeito para isso acontecer da melhor maneira possível. Então, teria perdido a chance da sua vida, e 2, não teria mais encontrado o contexto tão bom que ele tinha vivido, porque as coisas mudam. Eu me lembro quando nós nos mudamos de Pelotas, eu saí de Pelotas na minha adolescência. E eu estava no ápice da minha adolescência.
meus amigos, era tão bom. A nossa igreja era uma igreja pequena. Eu acho que ela tinha uns 60 membros, talvez. E o prédio era bem pequenininho e bem estreito, mas a lembrança que eu tinha é que eram milhares de pessoas naquela igreja, que aquele prédio era gigantesco. Quando eu hoje estou passando na rua e sinto o cheiro da dama da noite, a dama da noite é a flor, não as damas da noite. A dama da noite, aquela flor, eu me lembro que tinha no pátio do prédio da igreja, dama da noite. Eu volto para lá. E aí meu pai veio para o seminário em Porto Alegre, e a gente veio no meio da adolescência, então. Só que aquilo ficou uma lacuna no meu coração. Eu queria porque queria voltar para Pelotas. Eu tinha que voltar para Pelotas, e eu tomei as piores decisões da minha vida naquele período e voltei para Pelotas. E lá eu vivi dores tão grandes, tão profundas, que só não foram superadas pela vez que nós perdemos a nossa bebê. Mas porque eu não conseguia não querer voltar, porque era tão bom aquilo que eu tinha vivido lá. Mas quando eu voltei para Pelotas, você acha que eu voltei para o ponto em que eu parei? Não, as pessoas mudaram. O contexto mudou. A cidade mudou. Era tudo tão diferente. E eu vejo isso com muitas pessoas que vêm para Caxias do Sul. Com aquele... Cuidado, Sadá e Hélida, mas vocês estão vindo com missão, né? Mas aquele negócio de que eu vou voltar. Não é proibido voltar. Mas cuidado quando você está voltando ou desejando voltar por um laço. Coisas que não permitiram que você seja livre. E talvez você precise de um Manassés de Deus para esquecer o sofrimento. E para esquecer o tempo bom que não vai voltar. Agora são outras coisas, outras oportunidades. José precisou da ajuda de Deus para esquecer o que era ruim e o que era bom. E que poderia se tornar uma prisão na sua vida. Somente quando nós superamos o passado é que nós podemos usufruir adequadamente das oportunidades do presente. Isso abre uma porta, então, para vir o que vem depois do Manassés, o Efraim de Deus. Ao segundo deu o nome de Efraim. Desculpa, eu que pulei aqui. Pode colocar ali que eu quero dizer a frase toda. Efraim, a bênção da prosperidade. Efraim é uma palavra do hebraico que significa ganhar o dobro. Então, por isso, traduzida por prosperidade em algumas versões. Ganhar o dobro. Então, Deus me fez, me deu um Manassés. Me fez esquecer o meu sofrimento e a casa do meu pai. Aí, quando o meu passado está resolvido, Ele me deu o dobro. Ele me fez prosperar, como diz no versículo 52. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Primeiro vem o Manassés de Deus e toda dor pode ser superada. E isso abre portas para que venha o Efraim de Deus, um novo tempo. Um tempo de vitórias, de reconhecimento, de prosperidade. E é interessante notar que a prosperidade veio para José onde? Deus mudou o entorno dele. O Egito passou a ser o Éden. Não, o Egito continua sendo o Egito. José diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, aqui ao meu redor, tanto podem ter coisas boas, quanto podem ter coisas ruins. Mas se não está resolvido aqui dentro de mim, não importa. Não importa. Deus me fez prosperar no mesmo lugar que eu estava sofrendo. No mesmo lugar que ele estava preso, agora ele é livre. No mesmo lugar que ele tinha chegado como escravo, agora ele é o segundo homem mais poderoso do Egito. Ou seja, no mesmo lugar, as circunstâncias mudaram quando Deus mudou as minhas circunstâncias. Quando primeiramente Deus começa uma mudança de dentro para fora. Quando Deus trabalha o coração. E você vê que José é alguém que estava com o coração sempre sendo trabalhado por Deus. Um coração, por exemplo, disposto a perdoar. Porque ele vai perdoar os seus irmãos que fizeram todo o mal para ele. Então não é simplesmente que antes ele era pobre, agora ele é rico. Antes ele era prisioneiro e agora ele é solto. Porque quando a gente era pobre por causa dos outros, quando a gente era preso por causa dos outros, quando a gente é livre e quando a gente enriquece, a gente se torna bom automaticamente com os outros? Sim ou não? Não.
o padrão do mundo, pelo contrário, o padrão do mundo que entrou na igreja, né? Quem me viu na prova e não me ajudou, agora, como é que é a letra da música? Eu sempre tento lembrar da letra da música. Conhece aquela música que diz mais ou menos isso? Me viu na prova, não me ajudou, agora vai me ver bem. Como é que é? Quando me vê na bênção, vai se arrepender. Quando me viu na prova, não me ajudou, agora quando me vê na bênção, vai se arrepender. Esse é o pensamento do mundo dentro da igreja. Então, esse poderia muito bem ser o pensamento de José. Ah, me causaram dor, problema, agora eles vão se arrepender. Mas o fato de chegar lá nessa posição e dizer, calma, vocês intentaram contra mim o mal, mas Deus o transformou em bem. Isso significa que a transformação real que aconteceu em José não foi o que mudou ao redor dele no Egito, foi o que dentro do coração dele estava sendo trabalhado por Deus, Manassés e Efraim dentro do coração. E então, quando nós somos livres do passado, nós podemos receber o Efraim de Deus no presente. E aí nós temos cabeça para administrar as bênçãos de Deus. Nós estamos livres para prosperar. José se transformou num homem totalmente relevante. Porque quando houve fome na terra, o Egito tinha comida, porque José, recebendo de Deus revelação, interpretação de sonho, entendeu que deveria fazer o Egito ser um país depósito. E aí, quando o mundo todo passava fome, o Egito tinha comida, e então o Egito enriqueceu ainda mais, vendendo comida para as pessoas do mundo. Agora pensa se José tivesse voltado sem o Manassés de Deus, lá para a casa dele, lá para o passado dele, ele seria mais alguém que com a família dele ia passar fome. Porque se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que Jacó e os filhos dele estavam preocupadíssimos porque não tinha mais comida. Se José volta para casa, ele é só mais um para passar fome. Mas ele entende que no Efraim de Deus há um novo tempo agora. Tem coisas que Deus quer para mim, através de mim, aqui nesse lugar. E aí então, por ficar lá, por estar livre das amarras do passado, por estar prosperando no presente, é que José vai poder dar comida para pessoas, inclusive para sua família. Coisa que ele não poderia antes se ele simplesmente tivesse voltado. José buscou forças no Senhor, superou e seguiu em frente. Meu irmão, minha irmã, eu não creio que esse aqui é um padrão aleatório. Eu creio que esse aqui é um padrão de Deus. Eu acho que Deus não quer que a gente siga em frente sem que as coisas estejam resolvidas. Domingo passado eu referi aqui a muralha, né? Que Janet não é Uterberg, mas é alguma coisa assim, falou, né? Que Teresa de Ávila, São João da Cruz chamaram de noite escura da alma ou aridez do jardim. Aquele momento em que Deus faz a gente parar para resolver as coisas, para então seguir em frente. Então, porque nós vemos um padrão de Deus na palavra, no dia a dia, eu creio que há Manassés e Efraim de Deus para cada um de nós em momentos da nossa vida. Tem bênção de Deus aguardando para ser derramada sobre você. Deus não para nunca de enviar amor, perdão, graça, bondade, misericórdia. Mas muitas vezes nós estamos vivendo algo que impede que a gente receba isso. E Deus quer nos libertar destas amarras. Deus quer restaurar as nossas vidas para que a gente receba tudo que a gente precisa dele. E supridos, que a gente siga em frente. Eu vou dizer mais uma coisa. A gente, de certa forma, está vivendo na terra do sofrimento, né? O coronavírus, o novo coronavírus, às vezes parece que nem está aí, né? E outras vezes parece que está tão perto da gente. No início, se você não tem 80 anos de idade, nem se preocupe. Agora, aqui em Caxias do Sul, morreu uma profissional de saúde semanas atrás com 31 anos de idade. 31 anos de idade. Morrendo pessoas com 26 anos.
E às vezes está longe quando vê, sabia que o fulano está com Covid-19? Nossa, estava lá na China, agora está aqui. E nós estamos vivendo um período de desorientação, nós estamos vivendo um período de incertezas e muitos estão vivendo um período de negação. Toca o baile, vamos ver o que vai acontecer, não vai morrer quase ninguém. Negação, confusão, terrorismo através de mensagens, né? Fake news. Dá para dizer que a gente está vivendo uma terra de sofrimento de certa maneira. Mas deixa eu dizer para você, é possível prosperar em meio a tudo isso. Eu não falo prosperidade como apenas enriquecer e ter bens materiais, mas eu quero dizer que ser próspero é ter em abundância tudo aquilo que vem de Deus, a ponto de você poder repartir. Para mim isso é prosperidade. É estar cheio daquilo que vem de Deus, a ponto de poder repartir, incluindo recursos financeiros, mas não só isso. Toda sorte de bênçãos, toda espécie de bênçãos. Mas sabe quando que a gente pode prosperar hoje, mesmo na terra do nosso sofrimento? Quando o nosso passado está resolvido. E quando o nosso passado está resolvido, a gente não só pode prosperar no presente, mas a gente pode também ser bênção para as pessoas. E ser bênção inclusive para pessoas que nos fizeram mal no passado. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em sofrimento, a gente não pensa só enquanto a gente trabalhou, no quanto a gente trabalhou. A gente pensa nas pessoas que falaram mal da gente, as pessoas que quando a gente precisou delas não estavam lá, as pessoas que nos feriram, que nos magoaram, que nos traíram. A gente pensa em pessoas. E às vezes a gente pensa que seguir em frente é só esquecer essas pessoas tóxicas, deixa elas para trás. Esse negócio de excluir pessoas tóxicas não tem nada a ver com a graça de Cristo. Eu e você somos pessoas antídoto. Sabia disso? Pode existir pessoas tóxicas no mundo? Existem. Mas existem pessoas antídotos no mundo. Eu e você somos pessoas antídotos. A gente pode chegar junto com as pessoas que são tóxicas para levar cura para elas. Graça de Cristo. Os irmãos de José foram pessoas tóxicas para ele. Até o pai de José foi tóxico para ele quando ele compartilhou sonhos. Mas depois que José recebeu o Manassés, o Efraim de Deus, sabe quem é que José traz para perto de si? Sabe de quem que José vai cuidar? Sabe quem que José vai abençoar em primeiro lugar? Aqueles que tinham sido tóxicos para eles. A graça torna isso possível. A graça de Deus torna isso possível. Então, meu irmão, minha irmã, assim como Efraim vem depois de Manassés, resolva com Deus o seu passado e receba de Deus um novo tempo no presente. E sabe, na verdade, isso faz parte da essência de ser um discípulo de Jesus. O último texto que eu quero compartilhar está aqui em 2 Coríntios capítulo 5, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O que você vê aqui? Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Vamos declarar junto esse texto da palavra? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Manassés e Efraim. Por isso que eu disse que isso é um padrão do Senhor. Para a minha vida, para a sua vida. Nem José e nem ninguém sofreu tanto e venceu tanto como Jesus. E agora, pela fé, onde é que eu e você estamos? Nós estamos em Cristo, nós não estamos no Egito, nós não estamos em Israel. Pela fé nós não estamos nem apenas em Caxias do Sul, onde estamos fisicamente, mas nós estamos em Cristo. Não é que Jesus é apenas alguém em quem nós cremos, é alguém em quem nós estamos. Se a gente olha apenas para a realidade física, a gente não vê isso. Mas espiritualmente é exatamente o lugar onde eu e você estamos agora. Nós estamos em Cristo. Se os nossos olhos físicos não permitem ver isso, que os nossos olhos da fé vejam. Eu e você estamos em Cristo e em Cristo há Manassés e Efraim. Jesus, antes de vencer a morte, ele teve um passado de glória
e ele teve sofrimento. O passado de glória na casa do Pai, pensa comigo, Jesus passou a eternidade junto com o Pai. Quanta coisa boa. Você imagina Jesus aqui na terra, vivendo como eu e você, sendo desprezado, sendo humilhado, sendo rejeitado, sendo traído. Imagina a saudade do Abba, do papai. Era tão bom aquele tempo, tão melhor que hoje, que Jesus diz assim, ó, me devolve aquele tempo que eu tinha contigo. Me devolve aquela glória que eu tinha contigo. Então Jesus, aqui na terra, ele precisou não ser dominado pelas boas lembranças da casa do seu pai. E Jesus aqui viveu também sofrimento insuperável. Mas nós vemos Deus, Pai Celestial, vindo com Manassés sobre Jesus. Vindo com Efraim sobre Jesus e Jesus vencendo. E onde é que eu e você estamos agora? Em Cristo. Sabe, quando alguém talvez vá pregar ou estudar o texto de José, lá em Gênesis, vai achar, então eu quero fazer como José, eu quero ser como José. A gente não pode parar por ali. Porque senão nós teríamos uma aplicação humanista para a palavra de Deus, um olhar de autoajuda para a palavra de Deus. O que nós precisamos é seguir o curso dessa história que chega na pessoa de Jesus, onde eu e você estamos agora, onde Manassés é possível, onde Efraim é possível, e eu tenho visto em Cristo pessoas serem libertadas das amarras do passado. Eu tenho visto pessoas em Cristo viver um novo tempo na sua vida. E eu testemunho a meu próprio respeito de quanto eu fui preso, aprisionado por amarras na minha história de vida. E o quanto Deus me fez seguir em frente. Deus tornou possível seguir em frente e viver um novo tempo na minha vida. E isso não é porque eu sou uma pessoa privilegiada ou mesmo porque eu sou pastor, mas porque eu estou em Cristo e você está em Cristo. E isso está acessível pela fé para cada um de nós, para você que está aqui nessa noite, para você que está em sua casa. Então a primeira coisa a fazermos é crermos pelos olhos da fé onde nós estamos. Se a sua vida for vivida em Cristo, com Cristo e para Cristo pela fé, você vai ter tudo o que você precisa para superar o seu passado e para viver de forma exponencial no presente, para viver aquela vida que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como nos lembra o pastor Carlos Macor, essa vida em abundância não é só quando a gente chegar no céu, mas já é para ser desfrutada agora. Porque Jesus é vida abundante, e esta vida abundante que é Jesus está em mim, em eu e em você. Então eu quero convidar você a declarar, eu estou em Cristo. E se você não se ver em Cristo, se você não se lembrar que está em Cristo, você vai gastar tanta energia buscando um Manassés sozinho, buscar uma superação sozinho. Quando está acessível pela fé, tudo tem a ver com fé. Se você quer, repita comigo, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Você pode fazer isso mais uma vez? Eu estou em Cristo. E uma vez que você está em Cristo, você tem que passar o controle para Ele. É Ele que nos torna nova criação. É Ele que nos traz coisas novas. Então deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele ser Senhor de sua vida. Porque Senhor é quem Ele é. Então eu queria que você declarasse assim comigo, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Mais uma vez, Jesus é o meu Senhor. Existe pela fé a possibilidade de você crer nisso e isso já estar acontecendo e começar a acontecer na sua vida por obra do Espírito Santo. Você ser livre das amarras do pecado e já começar a desfrutar de um novo tempo de prosperidade na sua vida. Mas, apesar de simples, isso não é fácil. Então, por isso como igreja, nós queremos ajudar você nesse sentido. Nós queremos estar ao seu lado na busca de Manassés de Deus, de Efraim de Deus para a sua vida. Então, aqui está o meu e-mail, davi@emcomum.org.br. Aqui na comunhão, nós temos um ministério chamado Recuperando a Vida, onde basicamente o que nós trabalhamos é Manassés e Efraim. Nesse momento, por causa da pandemia, ele está suspenso.
Mas ele não é o único jeito que a gente pode ajudar você, porque o Espírito Santo não depende do ministério A, B, C ou D, da igreja está funcionando desse ou daquele jeito. Então, se você se sente amarrado, se sente amarrada pelo passado, pelas boas ou más notícias, pelas coisas boas ou ruins que aconteceram com você, e você não consegue agora simplesmente ver o colorido da vida aqui em Caxias do Sul, você não consegue ver o colorido da vida agora em meio à pandemia, por causa de coisas da sua história de vida, manda um e-mail ou um WhatsApp, 4999075685. Eu vou acolher você no primeiro momento. E aqui na igreja nós temos o pastor Josiel, que é o pastor de cuidado pastoral, e a Paulinha, esposa, que trabalha com aconselhamento de mulheres. E a gente quer ajudar você a ser livre em Cristo, seu passado aprisionador. E queremos ajudar você a receber o novo de Deus, o Efraim, dobro, alegria em dobro, paz em dobro. Em nome de Jesus. Generosidade. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque aquilo que José experimentou, a gente também pode experimentar. E agora não como um caso isolado em uma história do Antigo Testamento, mas como uma realidade para toda a tua igreja, porque toda a tua igreja está em Cristo. E nós cremos que o Senhor Jesus fez coisas novas. Nós cremos que as coisas antigas já passaram e que elas não devem mais determinar a nossa vida hoje. Surgiram coisas novas e nós queremos estas coisas novas. Nós queremos o novo de Deus para nós. Então primeiro vem dar paz. Vem lançar fora todo medo de olhar para o seu próprio passado, para a sua própria história de vida. Vem trazer conforto, vem trazer esperança de que pode haver cura, de que pode haver restauração do coração, relacionamentos. E vem também, Senhor, trazer todo um brilho novo, trazer toda uma prosperidade, trazer tudo algo tão surpreendente que faltem até palavras para poder demonstrar toda a gratidão a Ti, porque Tu é insuperável em abençoar. Faz isso acontecer, nós estamos pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar essa canção e eu quero deixar de presente para você aquela palavra de Paulo aos Romanos, que diz que se nós participamos dos sofrimentos com Cristo, nós participaremos com Ele de sua glória. O sofrimento não é um ponto final, é um ponto de passagem. Manassés e o Efraim de Deus, a gente vai em Cristo. Depois dessa canção, vá para sua casa, tenha uma semana abençoada e abençoadora. Se quiser passar ali no Espaço Crescer Mais, tem material edificante, tá bom? Tenha o cuidado para evitar o contato físico, mas o seu olhar, o seu sorriso mesmo por trás da máscara uns pelos outros é abençoador. Você está em casa, compartilhe essa transmissão para que ela chegue mais longe e o Espírito Santo fale com mais pessoas de Jesus. Bênçãos. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de Ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de Ti. Deus te abençoe. Boa semana. Vá em paz.